Olá, como vai? Eu tô aqui hoje, novamente, mais um dia, para a gente conversar um pouquinho. E hoje a gente vai falar sobre o medo. Você tem medo? Quais são os seus medos? Durante o decorrer da nossa infância, da vida da gente, a gente vai adquirindo vários medos, né? Quando a gente é criança, esses medos até que eles são, digamos assim, naturais, né? Por a gente ser uma criança, por a gente não conhecer muito as coisas. Mas no decorrer da nossa vida, se a gente continua com medo, a gente começa a adquirir vários entraves para a nossa vida. Então, a gente começa a ter medos de várias coisas. A gente tem medo do futuro, a gente tem medo da falta, que falte as coisas pra gente. A gente tem medo de não dar conta das coisas. E aí, como será que a gente faz com tudo isso na nossa vida? Porque os medos, com o passar do tempo, se a gente não começa a trabalhar eles em nós, esses medos eles começam a interferir na nossa vida. A gente começa a não conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer. Às vezes coisas simples, como desenvolver um estudo, ir num trabalho que você gostaria de ir, mas você não vai, porque o medo te impede. Fazer uma viagem, muitas vezes você não consegue ir por causa do medo. E se você vai deixando esse medo e crescendo na tua vida, daqui a pouco, nas suas relações, ele também começa a interferir. E você começa a não se relacionar bem com as pessoas. E como é que a gente faz com tudo isso? Que a gente precisa desenvolver as coisas na nossa vida. Principalmente depois que a gente fica adulto, como é que a gente faz? Eu tô falando hoje de medo. Na verdade, eu tô trazendo esse assunto e esse assunto tem tudo a ver comigo. Eu, na minha infância, eu acho que eu já nasci uma pessoa com medo. Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de escuro. Ainda tenho um pouco até hoje. Eu não gosto de escuro. Mas eu tinha muito medo de escuro. E ao longo da minha vida, eu comecei a desenvolver vários outros medos. Bom, eu percebi também ao longo da minha vida que isso não acontece só comigo, né? Acontece com várias pessoas. A gente vai desenvolvendo certos medos, né? E esses medos, eles começam a paralisar a gente na vida. De repente você não está fazendo as coisas, você não está realizando as coisas que você quer justamente por causa do medo. O tempo passa, a gente cresce e aí o que a gente faz com isso? A gente começa a disfarçar o nosso medo, né? E aí a gente substitui o medo pelo eu não quero. Mas às vezes a gente quer sim, a gente quer caminhar, a gente quer viver bem, a gente quer conquistar coisas. Mas o medo muitas vezes impede, porque o medo ele se torna um entrave na nossa vida. A gente precisa aprender a trabalhar esses medos em nós. Não é tarefa fácil, não é do dia para a noite, mas é necessário, porque ao longo da nossa vida a gente precisa realizar coisas, porque senão a nossa vida passa e ela passa muito rápido. E quando você vê, você não fez nada por conta do medo. A gente precisa entender que existem hoje várias formas da gente trabalhar isso com terapias, né? As terapias, elas estão aí para ajudar a gente. Os psicólogos, né? Estão aí para ajudar a gente nisso. Eu vou dizer para você que eu já fiz muita terapia na minha vida. Eu ainda faço, eu gosto muito, porque ali na terapia você começa a descobrir quais são os seus medos, né? Da onde eles vêm.
E muitas vezes esses medos, eles vêm de crenças adquiridas ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Como, por exemplo, quando a gente é criança, a gente ouve muitas coisas. A gente vai ouvindo ali os adultos conversando e a gente ouve muita coisa. Como, por exemplo, vou dar exemplos simples aqui. Esse mundo está perdido. Esse mundo não tem mais jeito. A humanidade se perdeu. Meu Deus, como está tudo tão caro. Como será que a gente vai sobreviver nesse mundo? A inflação, a gente ouve isso, que as coisas estão muito caras, desde que a gente é criança. Percebe que ao longo da nossa vida, a gente começa a repetir as coisas que a gente ouviu? Automaticamente você repete a mesma coisa. Nossa, como as coisas estão caras. Nossa, como tá difícil as coisas. Nossa, como o mundo tá perdido. Esse mundo não tem mais jeito. E aí você sai pro mundo, você sai com essas crenças. Isso quando você não ouve, né? Alguns apelidos na sua infância que te coloca para baixo, que te traz uma baixa autoestima. Todas essas coisas ficam dentro da gente. E são essas coisas que vai trazendo insegurança e vai trazendo medo pra gente. A gente não percebe que a gente está cheio de rótulo, a gente está cheio de crenças que limitam a nossa vida, que não permite que a gente avance. E é preciso, sim, a gente fazer um esforço muito grande. Ou um esforço só, não precisa ser muito grande, mas que tire a gente desse lugar, que faça a gente enxergar as coisas de maneira diferente. Pegar todas essas crenças aí que a gente tem dentro da gente, que fala que a gente essas crenças que falam pra gente, né? Que o mundo tá perdido, que não vai ter mais jeito, sabe? Até mesmo na TV, quando a gente liga a TV e vê algumas notícias também, a gente olha, aquilo às vezes está acontecendo num local ali. Só que a mídia, ela faz de uma forma como se aquilo ali fosse o mundo inteiro. E a gente capta dessa forma. A gente capta dessa forma e a gente começa a desenvolver isso dentro da gente, esse medo, essa insegurança, dá a impressão que a gente a qualquer momento vai acontecer uma coisa muito ruim com a gente. Olha, você quer ver uma crença que atrapalha muito a vida da gente? Esse negativo que diz que a gente não é capaz, que diz que certas coisas não é pra gente. Para e pensa. Às vezes a gente não percebe, isso não está nem no nosso consciente. Às vezes está no nosso inconsciente. Porque quando a gente é criança, também a gente ouve muito isso. Se você não estudar, você não vai ser nada na vida. E às vezes você não tem não vou dizer capacidade, porque capacidade todo mundo tem. A gente às vezes não desenvolve justamente porque a gente não se sente capaz de fazer certas coisas. E também tem a questão das afinidades, né? Tem coisa que a gente ama fazer e tem outras que não. Mas isso é um assunto para um outro dia. A gente aprender a gostar do que a gente faz. Então hoje, quando eu trouxe esse assunto, né, sobre o medo, eu acho que a gente está vivendo assim uma época em que as pessoas, elas estão com muitas dessas crenças dentro. Quando eu falo as pessoas, eu me incluo nessas pessoas. A gente precisa fazer um esforço para que a gente não fique nesses pensamentos. Existem muitas crenças dentro da gente, que a gente precisa banir de dentro de nós, para a gente poder viver melhor. Muitas crenças, muitas. A gente precisa aprender a virar um caça-crenças.
Começa a escrever. Toda vez que te vier um pensamento negativo, começa a prestar atenção no teu pensamento. Veja o que você está pensando durante o seu dia. Veja quantos pensamentos tem que são positivos. Presta atenção. Eu estou pensando mais positivo ou eu estou pensando mais negativo? O que é que eu ando pensando? Porque muitas vezes os pensamentos, eles vão passando na nossa cabeça e a gente sequer presta atenção no que a gente está pensando. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque, gente, o nosso pensamento é energia. E a gente não pode deixar ele solto. Porque tudo que você pensa reflete no teu corpo, reflete na tua saúde, reflete na tua vida. Para você ter ideia da importância que tem o nosso pensamento. Toda essa conversa aqui é para no final a gente entender que tudo que a gente ouve, o nosso corpo físico, ele absorve. Ele absorve. Então a gente tem muita coisa aqui que a gente já pode abrir como uma gavetinha no nosso cérebro e começar a colocar para fora. Começar a separar as coisas. Tem coisas que a gente já pode jogar fora. Alguns pensamentos que já não estão mais fazendo sentido para mim. Coisas que me trazem medo, pensamentos de insegurança, tudo isso eu posso jogar fora e posso ficar com o que é bom, com a certeza no bem, com a certeza no melhor. E por que não falar, a acreditar que a gente não está nesse mundo assim, à mercê das coisas, que existe uma força maior que rege tudo isso. E a gente precisa confiar. Então, por hoje, eu acho que esse assunto tá bom por aqui, né? A gente volta a conversar, vamos continuar falando sobre os nossos sentimentos. Se isso te ajuda, ótimo, tá? Você pode deixar até um like para mim, tá bom? Fica com um abraço e até o próximo vídeo.